Bom, agora nós vamos falar de educação. Os candidatos impedidos de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, nas datas regulares, farão a reaplicação das provas nesta terça e quarta-feira. São casos de inscritos em locais onde as provas foram suspensas por causa do avanço da pandemia ou porque o candidato estava com Covid no dia do exame, ou até mesmo aqueles que tiveram problemas de logística, como salas lotadas que impediram o distanciamento entre os participantes. Sobre isso, então, eu converso agora com o professor Carlos André, do Over Educação. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito bem, professor. Quem tem direito, então, à reaplicação do Enem e como vai funcionar, né, essa reaplicação do Enem 2020? Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a prova vai ser em papel para todo mundo. Há uma variedade bem razoável de alunos que ganharam esse direito a fazer a prova nessa terça e quarta. Alguns porque estavam contaminados com Covid, outros, como por exemplo a maioria esmagadora, que são alunos do Amazonas, onde o Estado estava em colapso, né, no sistema público, então não houve Enem para ninguém. Mas também há casos dos alunos que chegaram ao local de prova e as salas estavam com a lotação além do possível e não puderam fazer. Então, tem uma variedade bem razoável. Inclusive, há alunos, por exemplo, que estavam inscritos no Enem Digital e que houve problema no local da prova, nos computadores, o sistema não estava funcionando e eles terão também o direito a fazer nessa reaplicação. Professor, e a estrutura do exame segue sendo a mesma do Enem tradicional? Eu te pergunto, as perguntas são diferentes da aplicação regular, mas com o mesmo nível de dificuldade? Essa é a grande pergunta, é o que gera mais dúvida, né? Então, primeiro, repetindo, a prova será em papel para todos os alunos, mesmo aqueles que estavam inscritos no Enem Digital. A prova do Enem, ela terá questões diferentes das que já foram aplicadas, e isso não gera nenhum prejuízo ao candidato. O exame ele é feito num sistema que a gente chama de TRI, Teoria de Resposta ao Item, então ele garante matematicamente que mesmo com questões diferentes, é possível avaliar os alunos e colocá-los em competição em pé de igualdade. Então isso não é nenhum problema. Eu gostaria de chamar a atenção para quem está nos ouvindo, que é normal que isso aconteça. Hoje em dia, infelizmente, no Brasil, o pessoal quer polemizar tudo, mas todo ano acontece algo parecido por motivos diversos. Já houve situações onde, numa cidade qualquer do Brasil, houve uma enchente, o Enem não pôde ser aplicado no dia oficial e, posteriormente, as pessoas fizeram a prova sem nenhum prejuízo. Outro caso que acontece sempre são meninas que estavam grávidas e começam a entrar em trabalho de parto durante a prova. Elas ganham direito a fazer a prova posteriormente sem nenhum problema. Então é normal isso no exame, todo ano acontece. Essa data, inclusive, que está sendo usada é o que a gente chama de Enem TPL, que é o Enem para os privados de liberdade, as pessoas que estão presas. É uma prova que todo ano acontece, sempre posteriormente ao Enem oficial, e que normalmente é usada justamente para resolver problemas que aconteceram em alguns locais específicos do Brasil. Certo, professor. Agora, os protocolos de segurança continuam os mesmos? O que os alunos devem ter em mente para realizar as provas em relação aos protocolos de segurança da Covid-19? Só terá acesso ao local de prova quem estiver usando a máscara. E é fundamental que o aluno leve máscaras reservas para substituir ao longo do exame. O correto é que o fiscal sinalize ao aluno que o tempo de uso da máscara, por exemplo, número 1, foi estourado e naquele momento todo mundo deveria substituir a sua máscara. Professor, e o que o Enem de 2020 nos ensinou que pode ser aplicado ou melhorado agora nesse ano de 2021, uma vez que a pandemia segue em curso e parece que está longe aí de acabar?
O Enem é um dos maiores exames do mundo. Eu sempre gosto de frisar que existem Enem em outros países, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é chamado de SAT. Na China é chamado de Gaokao, na França, Baccalaureat. Então, o Enem é uma referência e, apesar de todas as dificuldades que o Brasil enfrentou, o fato é que o exame ele aconteceu com qualidade, a prova foi muito bem feita, como sempre, e, dentro do possível, tudo está acontecendo da melhor maneira. Infelizmente, no momento, lá no início da pandemia, muita gente acabou polemizando, né? O governo ele tinha uma solução original boa, mas devido à pressão dos meios de comunicação, da própria sociedade, ele teve que adaptar, e eu considero que a adaptação foi muito bem feita, tá? O Enem aconteceu oficialmente no final de janeiro, a expectativa é que o resultado aconteça em abril. Então, dentro do possível, dentro de todas as dificuldades que o governo enfrentou, a gente, sem dúvida, tem que parabenizar, porque o resultado é muito bom e dificilmente haverá uma situação tão complexa como essa, né? A gente continua ainda em situação de pandemia, mas o governo já sinalizou que a data tem grande probabilidade de acontecer dentro do prazo normal, que seria novembro desse ano, ou, na pior das hipóteses, em dezembro. Então, rapidamente, o cronograma ele tenderia a se uniformizar, facilitando a vida de todo mundo para os anos seguintes. Bom, nós conversamos aqui com o professor Carlos André, do Over Educação. Professor, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço o espaço.